Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos. Nós vamos começar a segunda parte do vídeo que a gente já fez, né? A primeira já está rodando, é o amor e a justiça de Deus, tá? Então essa segunda parte nós vamos dar uma pequena ênfase na questão de Israel, que é o alvo principal, né, das profecias. Gira em torno de Israel, a profecia. É importante entender isso. Então, esse vídeo a gente vai analisar o mesmo assunto, né, que foi feito na parte um, mas com uma ênfase em Israel. Lógico que tem algumas coisas a ver com a gente também, né, não tem dúvida, tá? Mas eu vou dar esse viés, essa ênfase aí para a gente poder entender algumas coisas que é importante entender, para entender a profecia até, né? Tá bom? Então, acompanhe comigo na tela. Vamos ler, começar lendo aqui embaixo, né? E depois a gente continua lá. Né? Eu estou aprendendo ainda como é que eu faço aqui. 1 João 4, 16 a 21. Então começa no 16 aqui e vai acabar no 20 no outro lado. É, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. É João falando, tá? Na primeira carta dele. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É fantástico, né? Ele fala essas coisas assim sobre amor. É o discípulo do amor, né? É uma coisa fantástica. Verso 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. Ou seja, Cristo viveu como nós. Passou pelas mesmas dificuldades nós, nesse sentido. Verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Então veja, aqui ele está falando que Deus é amor e que nós podemos nos relacionar com Deus em amor. E quando nós relacionamos com Deus em amor, nós não podemos ter medo. Tá? O amor expulsa o medo. Né? Quando a gente pensa em medo e possibilidade de castigo, então não estamos aperfeiçoados no amor. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Né? Na sequência vocês vão entender. Tá? Então vamos ficar com isso em mente. Quando você está com Deus, você não tem medo, porque você está em amor.
né? Então vamos tentar agora amiudar um pouquinho, porque a coisa é um pouco complicada. De novo, começamos aqui embaixo e depois vamos lá para o outro lado. João, verso 14, o capítulo 14, né? Vamos ver o versículo 15, 21, 23 e 24. O 15 fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Veja, Jesus não está mandando, aqui é Jesus falando. Ele não está mandando você guardar o mandamento, não é isso. Ele está falando que se a pessoa ama, né? Se a pessoa ama Jesus, ela vai guardar os mandamentos. Contrário, se ela não ama, ela não vai guardar os mandamentos. Ela vai tentar guardar e não dá certo. Tá? Então, se você ama, você guarda. É só isso. Ele está descrevendo a condição da pessoa que diz que ama a Deus. Ela guarda os mandamentos. É importante entender isso, senão não entendemos nada. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Percebe? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Os outros não amam. Eles acham que amam. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Tem mais essa. Aquele que ama a Cristo será amado pelo Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vejam que é um complexo, né? O amor liga. E aí tem o resultado necessariamente, que é guardar os mandamentos. Só isso. 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Agora ele mudou mandamento para palavra, que é o que ele diz. Tudo que ele ensinou, né? Então, guardará, certo? E viremos a ele e faremos nele morada. Então eles vão habitar nessa pessoa que ama e guarda a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Só isso. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, é uma união muito fechada. Você tem, ao filho tem o pai. Não é esse o assunto agora, mas tem várias passagens, João. Quem tem o pai tem o filho. Quem não tem o filho não tem o pai. E acabou. Quem não tem o pai não tem o filho. Não tem como. Tá? É uma coisa muito íntima. Então, a gente está entendendo. Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Está aperfeiçoado no amor, não sente medo, né? Porque guarda os mandamentos. Agora vamos ver a sequência disso. Números 15, verso 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Ou seja, é um pecado deliberado. Então ele era expulso do povo de Israel quando não morria. Como foi pego um homem, por exemplo, juntando lenha no sábado, pegaram ele, levaram até lá Moisés então Moisés foi falar com Deus. Tinha que apedrejar. Mandou apedrejar, apedrejaram ele. Acabou, porque isso é uma afronta, né? Muito grande diante de Deus. Né? Deus estava ali presente. Então, só para a gente entender. 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade sobre ela. Ficará sobre ela. Então veja, a gente pode pensar assim, não, mas isso lá no povo de Israel, Deus estava lá presente, é diferente, hoje não é assim. Vamos ver o próximo texto, que eu quero ver se vocês vão entender se é diferente ou igual, né? Ou talvez pior, não sei. Vejam que interessante. Aqui embaixo, né, embaixo da imagem, vocês têm Hebreus. É Paulo falando aos Hebreus. E ele vai falar até o 31, né? Mas vai começar aqui. Então vamos lá. Hebreus 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que Paulo está falando? Ele está falando a mesma coisa que está falando em Números. Não tinha como... não, mas eu sacrifico um animal. Não tinha mais. Não tinha mais sacrifício, porque foi deliberado. Não tinha mais sacrifício. Portanto, quando a gente pensa isso depois de Cristo, Paulo está falando que não tem mais jeito o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo já não serve mais para você. Não tem mais esse apelo, certo? Veja bem. Vamos ler de novo.
Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, você conhece os mandamentos de Deus, a palavra dele e toda a vontade dele, e você, de repente, aceita isso publicamente, se batiza, está feliz da vida, daqui a pouco você, eu vou fazer isso aqui não tem importância, eu vou fazer isso aqui também, né? E vai voltar à prática de coisas que são contrárias à vontade de Deus, deliberadamente, não por fraqueza, ou por descuido, por nada, ou por ignorância, tá? Então veja, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, portanto a morte de Cristo já não adianta mais para você, nessa circunstância. 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Percebe? É a mesma coisa que era para Israel. Juízo vingador, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É só isso. Não tem meio termo. Se compreende? Quando você está ligado, você tem todo o amor e o cuidado de Deus. Se você desliga, você tem juízo. É complicado. Então veja, não mudou, talvez para pior, não sei. Veja, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Foi o caso do cara que estava, o homem lá que estava colhendo, juntando lenha. Morreu, tinha testemunha, olha, foi pego, aí morreu, apedrejado. 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ou seja, ele tá nem aí com o Espírito Santo, deixa para lá, ele vai fazer o negócio, Deus é amor e tá tudo certo, né? Ele vai perdoar. Não acontece, não resta sacrifício pelo pecado. Se você fica nessa posição que você se coloca, é uma posição muito perigosa. Você assume, eu vou fazer o pecado. E depois eu me acerto com Deus. Você assumiu. Se naquele momento você morrer, você está perdido. Não tem mais sacrifício para você. E numa situação que você acostuma a fazer isso, ou durante muito tempo, você pode neutralizar a tua consciência e não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Aí é complicado. Então veja, 30, verso 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não estou falando isso para assustar as pessoas, não é isso. Deus é amor e é justiça. E só tem as duas. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Só tem as duas. Você se gruda a Deus e fica com amor. Ou você se afasta dele e tem a justiça. Não tem meio termo. Esse o problema. Então, é muito perigoso você ficar numa posição em que você deliberadamente está em pecado e vai deixando. Vamos ver o que vai dar depois. Isso é muito perigoso. Se você morrer nesse caminho, né, não resta sacrifício para você. Esse é o problema. E eu sou obrigado a falar isso para vocês. Então vamos ver aqui, Deuteronômio 4. Tem vários versículos, né, que eu tirei alguns para não ficar muito comprido. Então, Deuteronômio 4, verso 27, o primeiro. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. 31. Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais de vocês, aos pais de vocês. Então, aqui Deus está falando que ele espalharia quando a última instância do castigo de Deus, né? Que são duas coisas separadas, tá? Salvação é uma coisa, perdição e salvação, tá? Mas o castigo de Deus e as bênçãos, né? Ou seja, quando ele dá bênçãos e maldições, é para tentar puxar de volta o povo. Porque se o povo está em pecado, ele tem que criar uma situação em que eles se sintam mal e vejam que estão sofrendo, para que eles se tornem, né, volta para Deus. Estamos sofrendo à toa, podemos voltar para Deus e Deus vai perdoar e vai puxar de volta. Isso ele está falando, a forma que ele tem, o que a gente chamaria assim de mecanismo comportamental.
né? Ou instrumento comportamental, ou terapia comportamental seria na terapia, no tratamento, né? Porque o que a gente faz? Você tem um comportamento, o povo tem determinado comportamento e esse comportamento não é bom para o povo, põe em risco e eles podem se perder. Então Deus faz o quê? Ele dá um estímulo, né? Um reforço negativo. Ele faz com que aquilo seja desprazeroso, né? Não é prazeroso, é desprazer. Eles vão sofrer com aquilo, então eles voltam-se e aí eles recebem todo o amor, né, e todas as bênçãos necessárias para que eles achem que lá perto de Deus é bom. É mais ou menos como se fosse uma mãe que traz no conforto, né, tem o seio, o nenê se alimenta, tudo certinho, o calor dela, né, e depois quando fica no gelado sozinho, ele vai achar ruim, ele quer a mãe. É isso que Deus queria. O problema é que as pessoas, elas se acostumam e não percebem que estão em risco. Elas se afastam e acham que está certo. Eu já passei por isso. Por isso estou falando para vocês. Parece que está tudo certo, mas está longe. Muito perigoso, muito perigoso. Então veja, como Deus agia com o povo. Ele agia dessa forma. Ele ia dando algumas dificuldades, aumentando as dificuldades até ser muito difícil e não tinha jeito de voltar. Então finalmente eles iam para o cativeiro. Muitos morriam, eram mortos, e crianças e mulheres, a confusão, né? E aí os que sobravam lá no cativeiro sofrendo queriam voltar para Deus. Aí clamavam. Quando clamavam, Deus trazia de volta. É o que ele falou ali, né? De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração e toda a sua alma, porque lá, né, aqui eles não buscavam, mas lá muito sofrimento, então eles buscam do Senhor de todo o coração e o acharão. O problema é que com Israel, né, Israel é um povo, é uma nação, tem território, milhares de pessoas, milhões de pessoas, é diferente. Eles são todos ligados por laços de família. Então, esse é uma nação. O que acontece com a nação? Quando voltava um remanescente, os que não morreram, né? Os que não se desapareceram por aí, ficaram, não quiseram voltar, então voltava o remanescente. Esse remanescente, a tendência era que ele fosse mais fiel. Eles voltavam contritos, voltavam arrependidos, voltavam com vontade de ficar perto de Deus, e aí a nação ia um tempo. Aí depois descambava de novo, então vinha todo o sofrimento até que chegasse novamente o outro exílio. Aí de lá eles buscariam. Aí buscaram a Deus, então Deus trazia de volta sempre o remanescente. Os outros morrem. Como a salvação individual, para você e para mim, não tem remanescente. É você, só você. Se você for para lá e não aceitar, e não adiantar qualquer coisa que Deus faz com você, não adianta, você não volta, está perdido. Porque não tem um remanescente teu. Tá certo? É esse o problema. A nação tem um remanescente, mas não tem um remanescente individual. Portanto, é muito risco se afastar de Deus e achar que não vai correr risco e não sentir medo. É a pior condição que você pode achar. Porque a pessoa, mas não posso ter medo de Deus. Claro que não. Você tem que ficar grudado nele. Ele morreu para te salvar. Você se gruda nele, fica perto dele e ele vai te dar todas as bênçãos. Agora, se afastar sem sentir medo, aí essa é a pior condição que você podia esperar. Porque daí você está descoberto, prestes a qualquer momento pode se perder, pode morrer, e você está tudo tranquilo. Então, o medo é só se você se afastar dele. Quando você se aproxima dele, não tem sentido ter medo. Ele deu a vida por você. Ele mata quem for para proteger você. Ele vai segurar você, vai dar colo, vai cuidar de você. E não tem quem possa tirar você dele. Mas você não pode se afastar, né? E quando você fica, você ama. Você recebe amor e recebe o Espírito Santo, aí você guarda os mandamentos. Os frutos do Espírito, eles são compatíveis com os mandamentos. Eles não podem ser contrários aos mandamentos de Deus. Não faz sentido. O Espírito Santo é Deus também, né? Tá certo? Então é essa a questão, tá? Israel tinha... Eles iam para o desterro, mas voltava o remanescente. Nós não temos como fazer. Se a gente se afasta de Deus, nós temos que voltar de qualquer jeito. Que o único remanescente é nós mesmos. Tá? É individual, no caso nosso, certo? Então, é esse que eu quero chamar a atenção, né? Nesse caso, o Deus usa um sistema parecido de fazer você começar a sofrer. Por que eu estou sofrendo? E você não percebe. E por que eu estou sofrendo? Mas por que isso acontece comigo? Bom, alguma coisa está errada. Quando você se volta para Deus, muda tudo. Mas ele só aceita você inteiro.
Um amor de verdade. Você entende que Deus, como é onisciente, conhece tudo, inclusive o que você vai sentir no futuro, pensar no futuro, fazer, você sabe tudo. Então não tem como você enganar que você ama ele ou não ama. Não ama. Se você não ama, não tem como enganar. Se você ama de fato, aí você vem de coração aberto, recebe tudo que tem que receber dele. E fica grudado nele. O tempo todo com ele. Então aí não tem erro, não tem perigo para você. O problema está em você. Existe uma espécie de teologia, né, que ela é muito perigosa, né, baseada no amor de Deus, sem justiça, sem nada, só misericórdia e amor. Né? Então ela dá uma falsa ideia de que você pode até manter uns pecados, fazer de vez em quando, viver, Deus entende e tal, e no final tudo vai dar certo, porque Deus te ama. Não é assim. Se você ama, você guarda. Portanto, você não está guardando, não ama. Acabou. É matemático, certo? É bem simples. A fórmula que Deus criou é bem simples. Ama, guarda. Fica grudado nele. Se afastou, não guarda, não ama. E está perdido. É só isso. É bem simples. Mas a gente complica. Cria uma série de coisas, inventa, mas não tem nada fora isso. Essa é a verdade. Essa é a realidade da Bíblia. Tá? Vamos continuar aqui. Então, o 37. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Então, está falando para Israel. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó deram as 12 tribos de Israel, eles foram para o Egito e lá cresceram e tal, até ficarem escravos. E ele está falando, ele amou os pais de vocês. Lá, Abraão, Isaac e Jacó. Escolheu os seus descendentes depois deles, que são vocês, né? O Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Eles se corrompiam com deuses, né? 40. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra. Que terra? Terra de Israel. Na terra que o Senhor teu Deus lhe está dando para todo sempre. Ele deu a terra para nunca eles saírem de lá. Mas, às vezes, é o único jeito de tirá-los de lá para depois trazer o que restou fiel. Senão tinha perdido. Israel não existiria mais. Mas Deus não vai deixar acontecer isso aí. Ele já falou. Assim, só se falhar as leis da física. Lembra que já passamos um vídeo sobre isso? Falhando a lei que rege os astros, então aí pode ser que ele mude, mas ele não vai mudar. Vai sempre ter o remanescente. E ele vai trazer sempre esse remanescente de volta. E esse remanescente vai ser salvo. Sempre. Né? Então... portanto, guardem, para que tudo vá bem, ou seja, vocês guardam os mandamentos, ele vai dar bênção. Ele não pode, tem que botar na cabeça o seguinte, ele não pode abençoar uma pessoa que está em pecado. É só isso. É muito difícil a gente entender isso, porque o pecado está dentro de nós e faz parte, parece que Deus pode amar também o pecado. Não consegue. Certo? Então, veja, para que tudo vá bem na tua vida, não é salvação. Vá bem, para ele poder te dar bênção. Você tem que guardar os mandamentos, porque você está obediente e você está perto dele. Então ele pode te dar a bênção. Se ele não está te dando bênção, está te dando só maldição, é porque você está se afastando e não está guardando. Ele não consegue, ele não pode, né? É incapaz, porque Deus não pode fazer nada contrário ao seu próprio caráter, né? Então é uma força, não é fraqueza. Ele não pode abençoar uma pessoa que está em pecado. Ele pode tirá-la e perdoá-la quando ela se arrepende. Bem, aí sim, aí ele dá bênção, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. Ó, Jeremias 46, 27 e 28. O 27 diz assim, ó, não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo, sossegado, e não haverá quem o atemorize. Israel, lógico, Jacó, descendente de Jacó. 28, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você, por isso destruirei completamente todas as nações por onde eu dispersei. Isso aqui se refere à última dispersão, que são as nações islâmicas, né? Mas algumas nações que eu já falei para vocês, elas vão sofrer porque elas vão fazer esse exílio. Mas depois vai se voltar contra elas, porque a besta vai estar entre elas, a besta vai estar coordenando tudo, né? Enfim, não é o estudo hoje. Tá? A você em azul ali,
a você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Percebe? Se você entra em pecado, vive em pecado, faz uma coisa errada, vai ter uma punição para aquilo, porque ele não pode dar bênção para o pecador quando peca. Só quando ele se arrepende. Só quando ele volta para Deus, só quando ele é fiel, quando ele obedece. É só isso. E tem que entender isso. Então, a pessoa que fala, mas eu pedi perdão para Deus, não tem problema. Vai trazer de volta, vai destruir os inimigos, vai salvar do jeito que tiver que salvar, mas castigarei em justa medida. Não vou deixar impune. Ele não deixará impune o pecador. Nunca. Porque senão ele está reforçando o comportamento do pecado. Pode pecar, que a gente, mesmo assim, eu vou abençoar. Esse é o problema. Quando a pessoa está totalmente em pecado e não tem maldição, não tem importância nenhuma para Deus, já sabe que aquilo lá está perdido. Tá certo? É isso que tem que entender. Então vamos aqui, Jeremias 25, 29. Aqui embaixo. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome, que é Jerusalém. Agora vamos deixar esse verso, a gente já volta para ele. Vamos para Jeremias 15 lá. Leu 15, 16, 17, 18, aí voltamos para ele, tá? É só para a gente entender. Então, o contexto. 15. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações as quais eu enviar. Ele está falando para Jeremias. Jeremias tinha que levar esse cálice, lógico, simbolicamente, para essas nações. Mas vejam que interessante, se vocês analisarem a lista de nações de Jeremias, todas essas nações são islâmicas hoje. Todas são islâmicas, tá? Isso é muito interessante. Então veja, porque assim me diz, né, Deus de Israel, Jeremias está falando, pegue o cálice do vinho do meu furor que está na minha mão e façam que bebam todas as nações às quais eu enviar. 16. Eles beberão, ficarão tremendo, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. 17. Peguei o cálice da mão, ele está falando que ele pegou o cálice do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. São todos na redondeza, que são todos islâmicos. Verso 18. Jerusalém, a cidade de Judá, a primeira. Isso que eu queria que você entendesse. Ele vai dar o vinho da ira. E aí, vinho da ira é a primeira para Jerusalém. É a primeira. Porque quando começa a grande tribulação, quem é atacado de cara é Israel. Ele é a primeira. E vai sofrer como nunca sofreu até hoje. Né? Não, esqueça o holocausto, esqueça tudo para trás. Não foi nada. Eles vão sofrer dessa vez muito. Né? Então, ele deu para Jerusalém a cidade de Judá em volta, os seus reis, as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias, de maldição, como se hoje se vê. Vai ser horrível, mas vai chegar um momento que satisfez a justiça divina. Acabou. Já sofreu até mais do que devia. Para de sofrer, ele já permitiu que morresse quase todos, né? E aqueles que não morreram são os que ele escolheu, os que são fiéis. Eles deixam selecionadinho já. Aqueles ele não tem como matá-los. Não tem, nem uma bomba atômica, não tem o que fazer para matar aqueles que ele guardou. Ele guardou. Só os fiéis, certo? Aqueles são o remanescente fiel de Israel, certo? Esse é que vai receber o reino, tá? Então vamos lá. Agora vamos para 25 e 29. Depois tem uma discussão aqui, a gente sai do 18, né? Vamos lá para o 29, porque no meio tem a discussão em relação às nações não querer o cálice. vão ter que tomar. Veja o que Deus diz. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Ele queria que eles entendessem, vocês não são o meu povo. E eu vou começar primeiro castigando meu povo. E depois vocês não. Mas não eles tiraram isso. É completamente absurdo. Então, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra. Essa que vai ficar, digamos que, sobre o controle da besta. Né? E evidentemente que, como eles têm arma
atômica, né? Se forem atacados ou se atacarem, vão revidar e assim por diante, né? Então a coisa talvez espirre para alguns países que são mais visados, né? Pelas armas nucleares, né? A gente sabe, alguns países são mais visados. Então eles vão receber provavelmente alguma coisa assim, né? Tá? Mas a questão é lá, certo? Então, se Deus começa pelo seu povo, é porque ele tem interesse no seu povo, que o seu povo volte. Ele vai conseguir extrair um monte de pessoas fiéis, que é o remanescente. Se não houvesse isso, muito pouco, né? Então, é esse o problema. Deuteronômios 11. Bom, eu botei o Apocalipse aqui embaixo, tá? Apocalipse embaixo, 13:19, só para a gente lembrar o conceito. Aí vamos ver aqui. Apocalipse 13:19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então veja, é Cristo falando ali. Ele repreende e disciplina os que ele ama. Porque provavelmente são os que amam ele também. Esses ele disciplina e repreende. Agora, por quê? Porque ele quer que eles voltem. A disciplina seria a maldição, né? A repreensão seria a maldição, uma forma de dizer assim. Agora, quando ele consegue o objetivo, a pessoa volta para ele, todo o amor e bênção que ele pode dar, ele vai dar. A menos que aquilo vai fazer você se perder novamente. Daí às vezes não dá, né? Entende? Então, 26 lá, Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Percebe? Ele colocava dois caminhos, a bênção e a maldição. A bênção, né? 27. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. Simples. Cumprir os mandamentos, bênção. E a maldição, 28. Se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Se afastou de Deus, maldição. Se aproximou, bênção. É só isso, é você que escolhe. Mas ele não tem o meio termo, tá? Deus não tem meio termo. Ele só tem as duas formas de lidar com você. Ele dá a vida para você, te dá a salvação. Mas se você não aceita, aí é a maldição. Não tem outro jeito, tá? Deuteronômio 30, 1-4, é um outro texto, começa aqui embaixo. Veja, o verso 1. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Aí ele trazia de volta, né, para perto dele. E se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais espalhou o Senhor teu Deus. Tá? Onde ele espalhou, ele vai trazer de volta. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E vai trazer de volta. Só isso. Assim que ele quer fazer com você, comigo e assim com todo mundo. Não tem outro jeito. Ele não pode abençoar um pecador pecando. Tá? Então, Romanos 3, 5-6. Peguei só os dois, tirei o contexto um pouco, mas dá para entender. 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? A ira é o resultado da justiça, né? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. 6. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Você imagina se Deus não pudesse, né, penalizar o pecador e os que se desgarraram e não conseguisse dar disciplina e ia deixar assim, com só amor, ficaria o diabo, os seus anjos, as pessoas que rejeitaram e tá todo mundo aí tudo tranquilo, né? Uma superpopulação na Terra, todo mundo sofrendo porque Deus não pode, não existe isso, tá? Essa é uma ilusão. Não existe isso. 1 Reis 21, 25 a 29, nós vamos ver agora Acabe. Eu vou pegar 3 reis, tá? Esses reis vão ser uma ilustração para nós, para a gente entender como que a coisa funciona.
Tá? Então, Acabe, de 875 a 853 a.C., né? Ele fala assim, ó, 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Então, vamos dizer assim que Acabe é o pior dos reis em termos de pecado, pior dos reis do norte, quando dividiu as tribos, estava do norte, né? Tá? Samaria, que era a capital. Então, Acabe conseguiu se superar, porque Jezabel fazia ele fazer as coisas erradas, e aí foi um desastre, né? 26. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Deus expulsou aquele povo, porque era pecador, para botar o seu povo e depois faz pior. Uma coisa horrível para Deus. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano, de saco e jejuou, dormia vestido de pano, de saco e andava cabisbaixo. Essas palavras, se eu quero, eu tirei alguns versos, né? Essas palavras são a desgraça que Deus traria sobre Israel. Uma desgraça muito grande. Então, quando o profeta descreveu a desgraça, ele rapidinho, não, mas então não quero. Aí ele se vestiu lá e ficou de cabisbaixo, tal, andava para cima e para baixo, dormia, fazia jejum, vestido de pano e saco. 28. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Elias tinha falado para ele o que ia ser a desgraça e agora Elias traz a boa notícia, né? Tesbita dizendo: você viu, é Deus falando para Elias, né? Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa, que é Jorão, né, o filho dele, certo? Então veja, Acabe foi o pior rei, o mais pecador da tribo do norte. E aí, quando ele se humilha, internece o coração de Deus. Mas aqui ele está falando assim, bom, eu vou, perdoei, ele vai salvar. Não é isso. Ele vai tirar a maldição. Que ele ia dar a maldição, mas ele avisa antes. Ele ia dar a maldição e ele se arrependeu assim, teve se humilhou diante de Deus, né? Aí Deus, então eu vou esperar um pouco e botar sobre o filho dele, porque Deus sabia que o filho não ia se arrepender, né? Se afastar definitivamente. Então, isso aconteceu com Acabe, certo? E Acabe morreu, né, numa guerra, como outros reis, até um que a gente vai ver hoje, que um dos principais, dos mais fiéis, ele morreu numa guerra. Isso pode acontecer, né? Sem problema nenhum, mas não viu essa desgraça que ia acontecer. Tá? Então Deus teve misericórdia dele, mas não quer dizer que ele salvou ele, significa que ele retirou a desgraça e deu bênção. É essa a situação. É para que você reaja positivamente a Deus. Deus só tem isso, bênção e maldição. Ele não tem meio termo. Não tem deixa rolar. Não tem isso aí, tá? Vamos ver o próximo aqui. Então, Acabe foi isso, né? O pior rei do norte, ficou lá, se humilhou diante de Deus. Deus retirou a desgraça que ia dar sobre ele e deu sobre o filho. Porque tinha que vir de qualquer jeito. Então ele deu sobre o filho, que sabia que o filho não ia se arrepender, pelo menos não ia se humilhar, né? Então vamos agora aqui, ó. Só para a gente entender o contexto, aqui embaixo, Mateus 1:10. Manassés, né, de 687 a 642 a.C. Manassés reinou 52 anos. Foi o rei que mais tempo reinou na história. E foi o pior rei, o mais pecador de Judá, do reino de Judá. É uma coisa impressionante. 55 anos. Então, lá fala Ezequias foi um rei excelente e fiel a Deus. Tanto que quando ele ia morrer, ele se virou para a parede e falou, mas tu chorou amargamente e disse: tu sabe quanto eu estou sido fiel a ti e tal, eu faço a tua vontade, dentro dos teus caminhos e tal, não sei o quê. Aí mandou o profeta voltar lá e dizer para ele que ele ia viver mais 15 anos, porque ele realmente era fiel. Então Deus deu para ele essa bênção, ele pediu, acabou, né? Tá? Assim é Deus. Ezequias gerou Manassés, portanto, um dos reis mais fiéis gerou o pior, o mais pecador, Manassés. Manassés, por sua vez, gerou Amon, que foi uma desgraça também, continuou no caminho dele, só que sem arrependimento. Aí Amon gerou Josias, que foi talvez o maior de todos, o mais fiel,
o texto fala, né, assim, que se converteu realmente, e a reforma que ele fez foi a mais profunda. Tá? Então vamos ver lá, 2 Crônicas 33, 1 a 17. Veja que a gente, quando lê Crônicas, nós temos que entender que a história foi narrada em Reis e Crônicas. O problema é que Crônicas foi escrito mais de 200 anos depois, né, do ocorrido. Mais de 250 anos depois, sabe lá quanto? Mais de 200 anos depois do ocorrido. E Reis, né, o livro de Reis era um registro que se mantinha mais ou menos em dia, né, nos acontecimentos. Então é mais confiável, sem dúvida. Mas vamos considerar tudo, né? Então, o verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. O Ezequias derrubou tudo que era coisa de idolatria, né? Então ele construiu, né, os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Seria adorar os astros, né, os planetas, o sol, a lua e as estrelas, né? Tá? Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. E ele fez ídolos e botou no templo. Veja a afronta, né? 2 Crônicas 33, 1 a 17, começa aqui embaixo. Tá? Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois lados da casa do Senhor. Os dois lados, 2 pátios, né? Que tem os pátios, que era proibido até um estrangeiro entrar que morreria, né? Então ele botou lá dentro, né? 6. Ele queimou seus filhos em sacrifício. Veja bem, ele queimou os filhos em sacrifício, né? É uma coisa terrível isso, no vale de Ben-Hinom, né? Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e seus filhos Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ele foi lá e botou um ídolo lá dentro. Certo? Esse é o Manassés, né? Aliás, a tradição judaica diz que Manassés ele mandou serrar Isaías, o profeta Isaías, botou dentro de um tronco da árvore e serrou no meio para matar ele. Então, veja, 8. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por Moisés. Veja que ele faria isso desde que eles tivessem o cuidado de fazer tudo o que Deus mandou, conforme os estatutos, né? 9. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Então o que aconteceu? Então, por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, né? Porque a Síria tinha dominado a Babilônia, e aí depois ela espirrou para Israel, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e levaram a Babilônia. Ganchos botava no queixo ou no nariz, né? Igual você faz com gado, e traz o cara no gancho. E levaram para a Babilônia. O 12. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Veja que esse relato aqui de Crônicas, ele não está em Reis. Foi colocado mais de 200 anos depois, né? O significado que
O sindicato que a Septuaginta, quando traduziu, colocou uma palavra no livro de Crônicas, né? Colocou uma palavra que significa os omitidos, as coisas omitidas, né? Que teriam sido acrescentadas, né? Enfim, não se sabe, não tem como saber isso aí, né? Mas de qualquer forma, se está na Bíblia, a gente respeita como verdade, né? Mas vamos entender o contexto daí, né? Tá? Ele reconheceu que o Senhor é Deus, então Deus trouxe ele de volta para Jerusalém. Ele estava preso, né, lá na Babilônia, ele fez o impossível, trouxe de volta para que ele continuasse sendo rei. Por isso ele foi 55 anos. Mas veja que deixar que ele fosse levado fez com que ele se voltasse para Deus, né? Pelo menos nesse momento. E aí, continua aqui, Crônicas. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade, Davi, a oeste de... Bom, essas coisas aqui que ele fez, está em branco, é tudo coisas de construção e muro e tal. O azul, que já começa com coisas para Deus, né? O verso 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então vejam, que isso aqui tem que ser entendido, porque ele botou tanta coisa que ele não tirou tudo, porque nós vamos entender agora, daqui a pouco, que ele não tirou tudo. Né? Só para a gente entender. Tá? Isso foi escrito muito tempo depois, como eu falei. Tá? Agora vamos aqui. Ó. Vamos pegar 2 Reis, que foi escrito na época. Tá? Reis foi escrito na época. Né? Tá? Vamos lá, 2 Reis, aqui embaixo. 2 Reis 23, 12. Ó, o rei... Né? O rei seria Josias, botei ali entre parênteses, porque o rei Josias, né? Quando ele fez a reforma dele, tirou tudo que era de idolatria, ó, o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Então veja, quando Josias fez a reforma dele depois de Manassés, Josias é neto de Manassés, só para a gente entender, passou a mão, embora reinou só 2 anos. Aí vem Josias, que era bem novo. Mas Josias, quando fez a reforma dele, ele tirou de lá do templo, na época foi escrito isso, que ele tirou os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Então ele não tirou tudo, ele deixou os 2 altares lá. Temos que entender isso, altares pagãos, tá certo? Senão fica complicado. Essa é a verdade, está em Reis, né? Então, aqui quando eu falo que ele tirou, não tirou tudo, tirou umas coisas, né? Entende? Então, aí que se questiona, será que ele, nossa, mas ele se converteu? Isso depende, né? Provavelmente não, mas pode ter se convertido, isso ninguém sabe, só Deus que sabe quem se converte e quem se salva. Na Bíblia não está escrito que ele se salvou, só que ele se arrependeu daquele jeito, ele arrependeu assim, se humilhou, se vestiu daquele troço, lá e pediu para Deus voltar. Deus trouxe de volta, não tem problema, ele pode fazer. Né? Mas salvação é uma outra história, a gente vai ver daqui a pouco alguns aspectos disso, algumas coisas que aconteceram na época. 2 Crônicas 33, 5 a 17, nós vamos ler aqui algumas coisas. O verso 16 fala, restaurou o altar do Senhor, isso aqui é o que Manassés fez, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ação de graça e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor Deus. Ou seja, eles faziam sacrifícios a Deus, mas em outros lugares que não em Jerusalém. E isso era proibido. Então, era complicado. Veja, 2 Reis 22, 8, 10 a 20. Agora nós vamos ver Josias, tá? Então, eu acho que depois que a gente vê Josias, a gente faz o fechamento desses 3 aqui para a gente entender, tá? Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Por que ele achou o livro da lei na casa do Senhor? Porque estava abandonado. Estava abandonado, estava uma bagunça. E Josias mandou reformar tudo. E lá na reforma, procurando e tirando lixo, tirando coisas de ídolos e tal, acharam o livro da lei. O livro da lei é uma expressão que se aplica especificamente a Deuteronômios, tá? Deuteronômio, não a todo o Pentateuco, né? Tá? Se pegar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, né? Eles não se chamam o livro da lei. Deuteronômio, segunda lei, né? Repetição da lei.
Deuteronomos, segunda lei ou repetição da lei, esse livro é o que chama o livro da lei. Então o que ele achou aqui foi o livro de Deuteronômio para nós, né? O verso 10. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas. Josias ficou desesperado, ele nunca tinha lido aquilo. Era muito novo. Quando ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas roupas e então deu ordem, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito no nosso respeito. Ele tinha uma noção, né? Nasceu assim, né? Com a noção, né? Alguns não têm essa noção, nunca vão ter. Então veja, 2 Reis 22, 8, 10 a 20, continuação, verso 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Isaías foram falar com o profetisa Ulda. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou, que é Josias, né, o rei. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro do rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso ao dos deuses, para me provocarem a ira de todas as obras suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar, não se apagará. Mas o rei de Judá, depois nós vamos ler um texto que vai falar que começou lá com Manassés, que foi o extrapolou totalmente, né? Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. 19. Visto que o coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, está falando para Josias, né? A profetisa está falando para os representantes lá que vão falar para Josias. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Mas vamos só fazer um pensamento aqui, né? Isso aconteceu com Acabe, que era para vir sobre ele, e acabou vindo sobre o filho. Aconteceu com Manassés, e Deus tirou de Manassés porque ele se humilhou e deixou para mais adiante. Passou aí Manassés, Amon, Josias, e veio os descendentes dele até o último rei, quando Babilônia levou embora, matou Zedequias morreu lá, cegaram os olhos dele, depois ele morreu na Babilônia. Mas teve um que se entregou e foi antes, né? Que depois ele voltou do exílio para dar continuidade à raça. Ele não teria terminado os descendentes de Davi, né? Mas não terminou. Tá? Então, Deus passou por alto, né? Ele ia dar a maldição no tempo de Manassés, não deu. No Acabe, não deu. E Josias, mesma coisa, e não deu, tirou dele, porque ele se arrependeu. Mas veja, ele se arrependeu, não era nem ele que tinha feito, eram os pais dele. Né, os pais, ou seja, o pai, o avô, o bisavô era um grande rei, mas enfim, o pai e o avô eram os piores, né? Então, ele, só por entender isso, teve essa atitude. Então Deus falou: não vou deixar no teu tempo. Aí ele morreu numa guerra também. Morreu na guerra e aí foi sepultado e pronto. Então as coisas foram e aconteceram mais adiante. Os olhos dele não viu essa maldição. É isso que é interessante. Se a gente tem que pensar assim, uma pessoa que sem dúvida, né, sem dúvida, foi o Josias foi um modelo de rei, no sentido de ser fiel. Tem Jeremias escreveu um hino para ele, né? Na época, quando ele morreu, foi um desastre para Israel inteiro, né? Porque todos o amavam muito, né? Então, veja, Josias recebeu o mesmo tratamento que Manassés e Acabe. Um pior do norte e o pior do sul. Mesmo tratamento. Então nós estamos falando aqui, pessoal, de bênção e maldição. Não é salvação, bênção e maldição. A pessoa, é como Paulo fala, né? Se você vai fazer um sacrifício, como fazia no templo, tá? Aquilo não é capaz de purificar o teu coração.
Purifica externamente, para que você entre lá e não morra. Né? Você está limpo para poder fazer a cerimônia lá na presença de Deus. Mas não quer dizer que a tua consciência é purificada por aquele sangue do animal. Tem que ocorrer dentro de você. Por isso que ele queria que ele não aceitava se a pessoa não se arrependia antes. Primeiro arrependimento, depois se voltava arrependido e humilde para fazer o sacrifício. Aí Deus aceitava o sacrifício. É isso que tem que entender. Tá? Então, veja que eu peguei 2 piores reis e botei um considerado o mais fiel de todos, Josias. Tá? Então, só para a gente entender que os 3 tiveram o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Deus vai fazer do mesmo jeito para todo mundo. Se você se afastar, tem maldição. Se aproximar, vai ter bênção. E ele deu bênção. Tirou a maldição de cima dos 2 anteriores e tirou do terceiro também, que era fiel. Tá? É isso. Ele vai fazer sempre isso, porque essa é a única maneira que tem para lidar com o pecado. Não tem outra. Não, dá bênção a uma pessoa que está pecando, ele não tem como isso aí. Isso é impossível. 25 lá embaixo, 2 Reis 13, 25 e 27. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. Veja, antes de Josias não houve rei que fosse semelhante, fiel, que se convertesse ao Senhor, se todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Tá? No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, e que se acendeu contra Judá por causa de todas as provações com que Manassés o tinha irritado. Provocações, né? Manassés, começou lá no vô de Josias. Tá? O Senhor disse, removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse, o meu nome estará ali. Ele rejeitou, portanto eles puderam destruir, mas depois ele trouxe tudo de volta e fez construir tudo de novo. Não tem problema. Isso não tem problema. A questão que nós temos que entender aqui é que uma coisa é salvação ou perdição, que é o íntimo da pessoa, de fato, o que está acontecendo com Deus. Deus conhece o teu interior, se tem amor, se tem fidelidade ou não. Né? Ele conhece isso. É isso que define se salva ou não. Tá? É o Espírito Santo atua dentro, não tem como. Tá? Fora, ele maneja isso para que a pessoa fique perto dele, que ela se desestimule a fazer o pecado, porque aquilo só traz dor. E tem que dar a bênção para que a pessoa goste do que sentiu quando voltou para Deus. Então é dessa forma que, porque perto dele aumenta a chance da pessoa se salvar. Não quer dizer que vai salvar, mas aumenta a chance. Certo? Então é assim que Deus trabalha com a bênção e a maldição. A salvação, só Deus sabe quem se salvou. A perdição é a mesma coisa, tá? A não ser quando é claro na Bíblia, esclarecido isso, né? Aqui, no caso, não é esclarecido se os outros se salvaram ou se perderam. Josias provavelmente se salvou, né? É considerado o mais fiel, né? Tá? Romanos 2, 1 a 11. Por isso você é indesculpável quando julga os outros. Aqui nós vamos entrar num terreno complicado. Veja, julgar os outros é uma coisa que é indesculpável perante Deus. Tá? Vamos ver. Não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenado a si mesmo. Né? Condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Porque se você condena um pecador, você é pecador. Não tem ninguém que não é pecador, só Cristo não é. Então você é pecador também. Você condena você também. Né? Veja, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo como eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Não, porque vai ser cobrado de você, né? Se você julgou o outro, vai ser cobrado na mesma rigidez, não pelo amor, mas pela rigidez que você teve. Né? Esse é o problema. Então, veja, 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Deus te leva ao arrependimento. O Espírito Santo toca no coração e provoca o arrependimento em você quando você responde positivamente, né? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então a gente não deve, quando uma pessoa é perdoada por Deus, seja quem for, né? Se Deus resolveu um dia perdoar lá Manassés, perdoou. Eu não tenho nada a ver com isso. Não pode, se alguém condenar, pode ser que esteja condenando-se a si mesmo. Porque se Deus perdoou, ele não lembra mais dos pecados. Imagina você ficar lembrando.
Imagina a tua cabeça, você lembrando do pecado dos outros, que Deus já esqueceu, e você lembrando. É complicado. Complicado. 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e corruptibilidade. Mas a ira e indignação, que seria o juízo, aqui é salvação e perdição, tá? 8. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tá? Então, lá em cima, 7, 8, vida eterna, ou seja, salvação e perdição, ira e indignação. Embaixo, da linha amarela, 9, 10, 11. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também no grego. Porque se ele faz o mal, vem a tribulação e a angústia para trazê-lo de volta e reconhecer que está errado. Né? 10. Mas haverá glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então Deus te dá a bênção quando você pratica o bem para que você se fortaleça na prática do bem e não queira fazer o mal. Ao judeu primeiro e também do grego. Tá? Essa aqui do judeu primeiro aparece até em Paulo, né? Então não tem como você pensar, não, o judeu não tem nada a ver mais agora. Não, se para Paulo os judeus em primeiro lugar, quem somos nós para achar que não tem nada a ver, né? Eles vão tirando de Jesus, os apóstolos, e vai botar em Paulo lá, que fala umas coisas meio fácil de você distorcer. Mas chega aqui, ele está falando primeiro do judeu, depois do grego. Porque foi aberto aos gentios, não foi dado, transferido para os gentios. Eles perderam. Não. Eles eram a igreja, né? 3 anos e meio, só tinha judeu na igreja. Aí foi aberto aos gentios. Os gentios se adonaram, né? É complicado. Então, mas haverá glória e honra e paz, né? Porque, 11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por isso ele não tratou as pessoas com parcialidade. Ele não tratou Acabe diferente de Manassés, diferente de Josias. Todos iguais. 2 muito maus, né? E 1 bom. Tudo igual. Jeremias 31, 28 a 30. Como vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias, depois da implantação do reino, depois da volta de Cristo, naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Sabe quando você come uma fruta verde e fica grudando por dentro, assim, parece que está tudo com cola grudando, o seco, grudando o dente? É assim. Pelo contrário. 30. Cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Porque até então, para o Israel, às vezes um pecava, como Acã pecou, todo mundo sofreu. Aí o rei se dizia, todo mundo sofria. Mas como? Era difícil, eles tinham que ficar se policiando, por isso que uma vez quase deu guerra, quando eles acharam que eles estavam construindo um monumento, vieram lá para fazer guerra e se arrebentar com as tribos que iam para o lado do Jordão, mas depois eles conseguiram explicar que eles queriam fazer pelo contrário, que eles olhassem e depois se esquecessem, a próxima geração disse, não, é porque Deus senta lá, né? Aí aceitaram, porque eles, se fosse aquilo, dava guerra e eles matariam todos eles, né? Para não sofrer eles. Entende? Era assim. Mas agora, quando Cristo estabeleceu o reino, depois da volta dele, não será mais assim. Será como é na igreja. Como é que na igreja funciona? Cada um por si. É por isso que não tem uma oração como Daniel fez. Nós pecamos. Ele não pecou. Mas era uma coisa só. Nós pecamos, nós fizemos. Porque se os antepassados fizeram, eles vão se dar mal com isso. Vai cair sobre todo mundo. Então esse é o problema. A percepção da igreja não é de que Israel viveu, é a percepção do que eles vão ver nos mil anos. Nos 1000 anos, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Por isso que se manterão fiéis por 1000 anos. O Satanás está preso e Deus está no controle, levando como é que ele faz com um cetro de ferro. O cetro de ferro nada mais é que o máximo do uso dessa técnica, que é bênção e maldição, seco, bem direto, aí a coisa funciona, certo? É com esse objetivo, né? Cada um morre pela sua própria iniquidade, tá? Vai ser 1000 anos de paz, não vai ter guerra. Esse é um outro assunto que a gente vai tocar agora. Ezequiel 18, 21, 24... vai dizer isso aqui em outras palavras, a mesma coisa que a gente leu no anterior.
Cada um morre pela sua própria injustiça. 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Pronto. Ah, ele era ímpio, daí ele se converteu. Tá tudo certo. 22. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Então, se Deus não se lembra mais dos pecados do ímpio que se converteu, quem somos nós para lembrar? É insano isso, né? Então, de todas as transgressões, nenhuma vai ser lembrada. Pela justiça que praticou, viverá. Agora ele tornou-se... o último estado é o que é importante, né? 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? Vejinha amarela. De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Percebe? Então não adianta você ser justo e depois cair. Também não adianta ser ímpio e não voltar, mas se o ímpio se voltar, vai ser salvo. É essa a questão. Né? Então, e é individual. Para nós é individual, para Israel não era, mas para Israel, depois quando começar os 1000 anos, vai ser individual. O que vai ser uma grande bênção para eles. Né? Zacarias 8, versos 6 e o 11 a 13. Tá? Aqui embaixo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo daqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas agora não trarei o remanescente desse povo, mas agora não tratarei o remanescente desse povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura e paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, o céu o seu orvalho, e farei com que o remanescente desse povo herde tudo isso. 13. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Ele vai fazer com que Israel seja uma bênção para o mundo. Isso Paulo depois fala bastante em Romanos, né? Isso é uma coisa interessante. Ele pode reverter tudo, desde que eles voltem, né? Desde que voltem. Romanos 11, 5. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo está falando no tempo dele, portanto está falando para os que se converteram depois, né? Ou os que não se converteram, né? Os descendentes de Israel. Todo Israel, os que não se converteram, tem descendentes até agora. Sempre vai ter gente que fiel aceitou ou não aceitou. Aquela geração é que pagou o preço. Está escrito várias vezes que Cristo fala isso. Esta geração vai pagar por todos, desde Abel, que foi morto, né? Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, né? Segundo a eleição da graça. Porque se fosse o remanescente, fosse os que se converteram ao cristianismo, não seria judeus. Não seria o Israel, certo? Israel está lá, não se converteu. Tem que entender isso aí. Várias dezenas de milhares se converteram. Né? Esses faz parte da igreja. Né? Romanos 9, 27 e 29. 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Lembra que eu falei? Para nós não tem remanescente, é você e Deus. Vai se perder ou salvar. Tá? Para Israel tem o remanescente, não tem importância. Deixa que pequem, né? Mas vão sofrer no pecado. Vão ser abençoados quando se voltarem para mim. É assim que ele faz. Né? Então o remanescente é que será salvo. Agora, depois da grande tribulação, ele vai segurar o remanescente. Aquele lá ninguém toca. Esse é o remanescente fiel que vai permanecer salvo, né? 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então vamos entender aqui, ó. Veja, Isaías está falando o quê? Descendência. Para ele é sinônimo de remanescente. Ele falou o verso 27, no 29 ele fala descendência, no 27 ele fala remanescente, certo? Então, remanescentes são os descendentes. A nação pecou, não tem importância. Não todos pecaram, mas vai nascendo, não tem nada a ver com aquele pecado e vai lá, sempre tem um remanescente. Até o final vai ter sempre um remanescente. Nunca deixou de ter remanescente. Tá? E são o quê? Os descendentes. Né? Desde Abraão, Isaac, Jacó e vai embora. Até a volta de Cristo.
Jeremias, aqui embaixo, Jeremias 50, 20, né? Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados. Por quê? Porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Aqueles que ele deixar são os que vão se arrepender e os outros vão morrer. Então ele deixa justamente aquele povo que vai, todos eles vão aceitar. Por isso todo Israel será salvo. É só isso, né? Porque ele perdoarei. Eu perdoarei. Então quem somos nós para não perdoar, né? O amor é justo de Deus. Sofonias 2, 7 e 9 lá. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. O literal, ele está distribuindo a terra. Não botei todos os versos só para a gente. Está distribuindo a terra e botando os remanescentes que vão ali, vão conquistar aquilo e vão para a terra, para o território. Então, ali apacentarão seus rebanhos, ao anoitecer se deitarão nas casas Asquelon, porque o Senhor seu Deus visitará e mudará a sorte deles. O remanescente do meu povo os saqueará. Eles vão aumentar o território de Israel, praticamente o dobro. Tá? Vão pegar o lado aqui, que é o lado da Jordânia, vão até lá no Rio Eufrates, até o Ribeiro, que fica quase perto, já quase perto do Egito, né? E vai ficar mais largo e mais comprido. Então vai pegar parte lá da Síria, vai pegar parte do que é o Iraque, vai ficar grande, né? Ver o território. Tá? Vamos tomar conta de tudo isso aí. Miqueias 2,12. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Ou seja, é muita gente que vai, tanto que vai ter que vem os que ainda estão no cativeiro até hoje, eles vão encher aquela terra, né? Miqueias 4,7. Dos que colcheiam, que não conseguem andar direito, farei um remanescente. Dos que foram lançados para longe, numa nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias 5, 7, 8. O remanescente de Jacó está no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Ele já está falando do milênio, né? O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual se passar ataca e despedaça presa sem que ninguém possa livrar. Eles vão ter poder, mas não vai ter guerra. Eles não vão deixar que nenhum guerreie, né? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Veja, Deus esquece da transgressão do remanescente. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Só alguns que não conseguem esquecer do pecado dos outros. Os seus, ele não existe para ele, mas não esquece dos outros, né? Isso é complicado. Então, agora nós vamos encerrar praticamente com esse Salmos 91, mas vamos ler, talvez seja uma releitura. É bem simples, né? Não é uma grande coisa, não vamos descer aqui para ler o original, não. Só para entender, porque prestar atenção, a gente lê prestando atenção já muda tudo. Tá? Então, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, só esse, o outro não. Tá? Aquele que está à sombra do Todo-Poderoso, está grudado em Deus, está na sombra. Esse pode dizer o quê? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você está longe e não está na sombra, você não pode dizer isso aí. É isso que ele está falando. Então, quando a gente lê o Salmo, parece delicioso, né? Só pega a parte boa, sem prestar atenção. Isso só pode dizer se você estiver na sombra dele. Tá? Só isso. Ó, mil poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Porque lembra que a gente leu em Isaías, quando eles entram para adorar a Deus, quando saem, está os ímpios mortos lá. A besta e o seu exército tudo morto. É isso aí. Você simplesmente verá o castigo dos ímpios, né? Veja, é isso que ele está falando, naquela época. Ó, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, novamente, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas se você fizer o quê? Se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Então, se você não faz do Altíssimo teu refúgio, você não pode falar isso aqui. Porque o mal vem e atingirá, né? Porque você não está na sombra dele. Só isso. 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso é uma coisa fantástica. É exatamente assim.
Veja só agora, Cristo falando, ou seja, Deus falando, né? Diretamente, ele está falando agora, é Deus falando. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Então vamos inverter a frase. Eu o resgatarei e o protegerei porque ele me ama. Senão não ia ser protegido. É esse o problema. Porque ele me ama, eu o resgatarei e protegerei. Se ele não me ama, eu não resgatarei nem protegerei. Acabou. Tá? 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade, ainda pode passar por adversidade, estarei com ele, junto, firme. Você vai sentir a presença dele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, ainda depois da adversidade. 16. Vida longa eu darei e lhe mostrarei a minha salvação. Para quem? Para aquele que ama, porque ele fala assim, ó, porque ele me ama, eu resgatarei, tudo que ele vai falar, ele está falando que porque ele me ama. É a mesma coisa que Cristo falou. Se me amais, guardai meus mandamentos. E se você me ama, meu Pai também te ama e nós iremos a ti e tudo vai acontecer. É isso, é isso. Quando você fala que Deus é amor, com certeza, mas ele não é só amor, né? Mas o amor dele, quando você está perto dele, é só, você não precisa ter medo, porque ele te ama a ponto de dar a vida por você. Mas ele não vai te dar bênção se você se afastar. Você pode esquecer, não tem como. Não tem como. Mesmo que ele queira, não tem como. Tá? Agora o último verso, que eu pensei que era o último, mas tinha esse aqui. É interessante esse aqui. Jeremias 48, 31. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por Moabe, pelos homens de Quireres. Lamentarei. Veja, que é Deus está falando que vai chorar, porque ele está dando juízo, mesmo assim ele vai chorar. Vocês percebam? Que ele não deixa de ser amor, ele sente, ele pode sentir, pode ficar triste, pode chorar, mas ele tem que dar o castigo, porque é o único jeito. Ele não pode dar bênção para quem está pecando. Então é isso mesmo, ele vai dar um juízo para aquela região de Moabe, e fica bem a parte bem no meio da Jordânia ali, que fica do outro lado do Rio Jordão lá, perto de Israel, certo? Aí ele vai dar o juízo, mas ele já disse que ele vai chorar, vai gritar, vai lamentar. Não queria, mas fazer o quê? Beleza? Salmos 29, 7 e 11. A voz do Senhor produz chamas de fogo. Sim, também no juízo, sim. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, quando eles estão perto. Quando tem a reação de vir para perto dele. Perfeito, é isso aí. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a certeza que a gente pode ter é que Deus nos ama. E mesmo que ele tenha que corrigir, ele pode até chorar, mas ele vai corrigir se você se afastar. E se você se aproximar, ele vai te dar bênção. É só isso, tá? Acho que isso é importante. Amor e justiça de Deus não podem ser separados de dentro dele. Estão ambos lá, certo? Então espero que tenha sido claro e se não foi, deixa um comentário e a gente mexe mais um pouco isso aí outra vez, tá? Então, agradeço vocês terem ficado até agora comigo. Um abraço para vocês. Até o próximo. Tchau.